Bom dia, eu sou Eduardo Rogério e você está no Diário de Bordo, seja bem-vindo. Vamos falar um pouco de infância, depois da vinheta. Bom dia. Diário de Bordo texto. Quero trazer para você aqui um texto legal, publicado em 14 de março de 2019, por mim mesmo lá no Facebook. E esses dias o Face retornou esse texto para mim e eu quero passar para você. Nasci e fui criado em São Paulo. Estudei em escola pública. Éramos humildes, mas não tínhamos Bolsa Família, cesta básica, não havia Google e nem Wikipédia. Tínhamos as enciclopédias. Eu tinha uma enciclopédia em casa que minha mãe comprou a prestação. Não era a Barça era a mais cara. A Barça era para quem tinha. Era Conhecer, que chamava, tá? Um monte de livros. E aí os trabalhos da escola, a gente ia lá na enciclopédia pesquisar para fazer trabalho de escola ou ia nas bibliotecas públicas, tá? Então, tinha as enciclopédias, pesquisas de estudo eram feitas nas bibliotecas públicas, como eu já disse. Sou do tempo em que o pão era a única opção de café da manhã. O famoso que suco, pó da morte, era 10 centavos. A frase, peraí mãe, era para não sair da rua e não do computador. Apanhava de cinta, ficava de castigo e não me tornei um rebelde sem causa por causa disso. Crianças tinham brinquedos e não celular. Criança colecionava figurinha e não namorados ou namoradas. Aí a gente colecionava também, sabe o quê? Embalagens vazias de maço de cigarro. Quase todo menino tinha uma coleção de marca de cigarro. Era legal, a gente trocava, tinha marca difícil, marcas importadas, era legal isso aí, era tremendo. Batia figurinha e não nos colegas e nos professores. Aliás, professor era muito respeitado e admirado. Meu Deus, se o diretor mandasse chamar o pai ou a mãe na escola, porque você respondeu para o professor, o bicho pegava. E o professor tinha sempre razão, tá? E ninguém morreu por causa disso. Cantava o hino nacional com a mão no peito. Era por aí, viu? Ouviram do Ipiranga as margens, né? Hoje eu vejo, sabe o quê? Outro dia eu estava numa escola, estava tocando o hino nacional. Começou a tocar o hino nacional. Nem os professores se postam de uma forma honrosa, digna, respeitosa diante do hino nacional do seu próprio país, diante da sua própria bandeira. A bandeira hoje não representa nada para a maioria das pessoas e o hino nacional muito menos. Aí eu fico me perguntando assim, sabe por que o americano, ou por que os Estados Unidos é a primeira nação do mundo? Sabe por quê? Porque o americano é extremamente patriota. Ele tem muito respeito pela sua bandeira, pelo seu hino, pelo seu país. Um país sem identidade, um povo sem respeito com a sua própria bandeira, com o seu próprio hino, com a sua própria história, não vai muito longe. Bom, mas continuando aqui, brincava de polícia e ladrão quando faltava luz, de amarelinha, esconde-esconde, queimada, passa-anel, vôlei, pique-bandeira, jogava bola de gude ou fubeca, chamava de fubeca, né? Usava roupas infantis e não me vestia como adulto. Soltava bombinha e pipa
e ainda pulava elástico até o joelho. Ó, pipa, papagaio, como você queira, quadrado a gente chamava também, não tinha cerol, tá? A gente empinava o mesmo pipa as férias inteiras, só se quebrasse a linha, né? E às vezes a gente perdia, mas não tinha cerol, não tinha essa brincadeira de mau gosto, a gente não matava motoqueiro, sabe? Então era bem diferente. Diversão era diversão, tinha gosto de diversão. Mas aí depois veio o diabo e inventou o cerol. E aí deu no que deu. Então pulava elástico até o joelho porque eu nunca conseguia chegar até a coxa. Isso geralmente era brincadeira para as meninas, né? A brincadeira do elástico. No recreio das escolas a gente via muito isso aí no pátio, lá no recreio. Assistia aos Flintstones. Oh, rapaz, era bom, hein? Mulher Maravilha, Ginny é um Gênio, Ilha da Fantasia, Profissão Perigo e etc. Batmasterson, Chaparral, né? Tinha um bocado de coisa legal. O único pó que eu era viciado era o leite em pó, com um pouquinho de água e açúcar. A única bebida era o biotônico. Vixe, tomava muito biotônico, hein? Minha mãe tinha um primo que trabalhava na fábrica do biotônico, que eu não vou dizer aqui o nome, e ele sempre levava lá em casa um vidrão e deixava, né? Tomava aquilo, comia até os pratos. Criança sem apetite tomava biotônico, né? E a única bebida era o biotônico e a emulsão Scott. Olha, sinceramente, essa eu não lembro de ter tomado, mas pessoas que já tomaram aquilo dizem que era horrível. É um vidro que acho que esse é um vidro que tinha a foto no vidro assim de um menininho com um peixe nas costas. Rapaz, que aquilo era ruim pra caramba, mas eu nunca tomei não. Tocava a campainha e corria. Isso aí era, né? Soltava pipa na rua, tinha dever de casa para fazer e educação física de verdade. E educação física era no horário diferente da aula. Eu, por exemplo, estudava da 1 às 5 e a minha educação física era das 7 às 9. Né? Aí você ia para casa, tomava um banho e voltava à tarde para a aula. Não era aula de educação física junto com a aula normal, era diferente. Era em horário diferente. Não importava se meu amiguinho era negro, branco, pardo, pobre ou rico. A gente era muito unido mesmo nessa parte, né? Eu lembro que a gente tinha colega que na hora do recreio não tinha dinheiro para gastar na cantina, a gente repartia. Não tinha, no começo, não tinha cantina na escola, a gente levava pão com ovo no guardanapo de pano, tá? Era um guardanapo de pano, pão com ovo, lancheira, né? Uma garrafinha cheia de quisuco. Quisuco geralmente de morango, de groselha, né? Ou água com groselha a gente levava. E aquilo era um luxo, tá? Tinha gente, tinha família que não podia levar nem o pão com ovo. E a gente que acabava repartindo com o colega que não tinha. Era muito bacana e as pessoas eram mais unidas desde a infância. Muito ao contrário de agora que as pessoas são tão distantes, tão separadas, né? Então era bem legal mesmo, era bem diferente. E aquilo, todo mundo crescia junto naquela mesma união, por isso que haviam amizades de 10, 15, 20 anos, porque começava ali na escola e perdurava, às vezes, pela vida inteira, tá? Menino ou menina, todo mundo brincava junto, e como era bom, era legal. Saudades da época em que a chuva tinha cheiro de terra molhada, hoje tem cheiro de asfalto, né? E a felicidade tinha gosto de geladinho de abacate. A nossa única dor era quando usávamos o mertiolate. Ardia pra dedéu. Vem aqui que eu vou passar um mertiolate. Sarava na hora. Sarava na hora. Porque era passar e assoprar, meu filho. Ardia pra valer. Boas lembranças e a certeza de que éramos felizes. Verdade.
A criançada hoje, a molecada hoje não sabe brincar. Só sabe pegar o celular, né? Eles não sabem interagir. Uma infância, uma fase, uma época que foi, infelizmente, perdida no tempo. Mas fica para você aí esse diário de bordo texto e que você tenha um ótimo e abençoado dia. E um abraço do seu amigo Eduardo Rogério em mais um diário de bordo texto. Bom dia.